sejam muito bem-vindos ao canal Química com Jones, dicas e aulas particulares para você gabaritar a sua prova em Química. Sem demora, bora aprender Química! Galera, hoje nós vamos falar sobre reagente limitante e reagente em excesso. Identificar um reagente limitante, tá legal? É importantíssimo, pois a partir do reagente limitante, que é aquele que vai o quê? Estar em menor quantidade, é que nós vamos determinar a quantidade de produto formado. Lembrando que essa quantidade pode ser dada tanto em massa, quanto em número de mols, quanto em moléculas ou volume em litros. Então, galera, nesse problema vai ser o quê? Apresentado dois reagentes, vai ser nos dado que a quantidade desses dois reagentes, e aí nós vamos calcular nesse problema o quê? Em termos do produto, que é a molécula de água, quantas moléculas de água foram obtidas. Mas para isso nós precisamos o quê? Identificar quem é o reagente limitante. Para você entender, veja bem, digamos que eu tenha 4 pães franceses e tenho apenas o quê? 2 fatias de queijo. Quantos sanduíches de queijo eu vou poder formar? Tá legal? Qual é a quantidade menor? Aqui eu tenho 4 pães franceses, aqui eu tenho apenas 2 fatias de queijo. Então a quantidade menor é o quê? O número de fatias de queijo, que são de apenas 2. Esse número de fatias de queijo, tá legal? Essas 2 fatias de queijo, vai ser o meu fator limitante, o reagente limitante, pois ele está em menor quantidade e vai me dizer o quê? Que apesar de eu ter 4 pães franceses, eu vou ter o quê? Que fazer apenas 2 sanduíches de queijos, tá legal? Porque eu tenho apenas o quê? 2 fatias de queijo. Então, quem tem a menor quantidade vai ser o meu reagente limitante. E o produto formado vai ser o quê? Através desse reagente limitante. Pois quando esse reagente limitante é totalmente consumido, a reação para. E quando essa reação para, pode-se me dizer quanto, ou seja, a quantidade do produto que vai ser aqui nesse problema, a molécula de água será produzida. Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. Observei nesse problema que foi me dada uma quantidade de 2 reagentes, tanto o metano quanto o gás oxigênio. Primeiro passo é eu saber qual é a massa molar de cada substância. Eu tenho aqui o metano. Nós sabemos o quê? Que o carbono ele tem uma massa molar de 12 gramas por mol. Já o hidrogênio ele tem o quê? Uma massa molar de apenas 1 grama. Eu tenho apenas um carbono, 1 vezes 12, me dá 12 gramas. Mas eu tenho o quê? 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4 gramas. Então, 12 gramas mais 4 gramas. A massa molar desse metano vai me dizer o quê? Que é 16 gramas por cada mol dessa substância. Já o oxigênio, tá legal? Ele tem, cada oxigênio, a massa molar de quê? 16 gramas por mol. Como eu tenho o quê? 2 oxigênios, então eu tenho 16 vezes 2, me dá um total o quê? De 32 gramas por mol de gás oxigênio, O2. Feito isso, galera, eu vou pegar essa formulazinha aqui, ó, Mzinho sobre Mzão. Mzinho é a massa que o problema me dá. Mzão é a massa molar da substância. Veja bem, qual é a quantidade, ou seja, a massa de metano que o problema me dá? 80 gramas. Qual é a massa de 1 mol de metano? 16 gramas. Então eu pego 80 dividido por 16, vai me dar um total o quê? De 5 mol de metano. Então, a quantidade que o problema me pede é o quê? 5 mols de metano.
Vamos para o oxigênio. Qual é a massa de oxigênio que o problema me dá? 32 gramas. Qual é a massa molar de um mol de gás oxigênio? Também 32 gramas. Então eu tenho o quê? 1 mol de O2, que é a quantidade de oxigênio que o problema me dá. Então, feito isso, já escrevi aqui 5 mol de metano, 1 mol de gás oxigênio. O prof vai apagar aqui agora. Vamos relacionar agora os dois reagentes e identificar quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. Então vamos lá. Eu tenho o quê? 1 mol de metano, CH4. Quantos mols de metano o problema nos dá? 5 mol. Vou colocar assim. Eu tenho aqui o CH4. Aqui eu tenho o O2. Quantos mols de oxigênio eu tenho aqui na reação? 2 mols de O2. Quantos mols do problema nos dá? 1 mol. Certo? Agora aqui o macete do prof. Eu vou o quê? Multiplicar em cruz. Tranquilo? Aí eu tenho aqui 1 mol vezes 1 mol. Eu tenho 1 vezes 1, 1 mol. Já 2 vezes 5, 10 mol. Agora eu pergunto para vocês, meus alunos, qual é a quantidade menor? 10 mol ou 1 mol? Lógico, 1 mol. Então, quem tem a menor quantidade é o quê? O limitante. E veja bem, esse limitante ele está o quê? Ele é o oxigênio. Já o nosso metano é o quê? O reagente em excesso. Então, quem vai ser discriminante, tá legal? Para nós o quê? A partir do reagente totalmente consumido, eu vou poder calcular o quê? Quanto de produto vai ser formado. Quem é o quê? O reagente limitante. O reagente limitante é o quê? O oxigênio. Então eu vou ter que relacionar o quê? Quanto de gás oxigênio será consumido para produzir X moléculas de água. Beleza? É o nosso último passo agora. Então vamos de novo fazer as nossas relações estequiométricas. Agora nós temos 2 mols do gás oxigênio para 2 mols de água líquida. Aqui gás, aqui líquido. Certo? Então eu tenho o quê? 2 mols aqui. Só que veja bem, galera, eu tenho 2 mols de água. Lembrando que para cada substância, cada mol de substância vai corresponder a qual número de moléculas? Isso aí, galera. 1 mol de qualquer substância vai equivaler o quê? A 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Como eu tenho aqui na água 2 mols, então eu vou pegar o quê? 2 vezes 6,0 vezes 10 a 23. Qual o número de mols que o problema nos dá de oxigênio? Apenas o quê? 1 mol. O problema nos diz o quê? Quantas moléculas de água. Então a nossa incógnita X é aqui na molécula de água. Feito isso, o passo mais simples é a multiplicação em cruz. Então eu tenho 2, corto mol com mol. Então 2 vezes X é igual a 2 vezes 1 vezes 6,0 vezes 10 a 23. Tá? Isso aqui vai me dar x é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6,0, 23, vai me dar o quê? 12,0 vezes 10 a 23, dividido por 2, vai me dar um total de quê? 6,0 vezes 10 a 23,
moléculas de H2. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Já não seja tímido, senta o dedo aí, dê o seu like, salve esse vídeo, espalha para geral, para todos os seus amigos, sobre o canal Química com Jones. Dicas de Química